Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Real. Eu sou a Camila Garcia E eu sou a Nathalie Floriano, estamos aqui como especialista em comércio exterior. e vou apresentá-lo para você conhecer o nosso convidado especial hoje, Magnus Machado. Ele é analista de comércio exterior há 34 anos, empresário e especialista em importação e exportação. Magnus também é fundador da Hair Brasil, empresa criada para atender a crescente demanda por cabelos humanos indianos utilizados em mega hair e apoiar as implantistas brasileiras. Seja muito bem-vindo ao nosso Pod Real. É um prazer e uma honra poder ter você aqui conosco. E nós queremos conhecê-lo um pouco mais. Então, a gente vai conhecer a sua história. Conte para nós o seu início e aí a gente vai conhecendo um pouco mais sobre você. Obrigado, Camila. Obrigado, Nathalie. Como é que vocês estão? Obrigado pelo convite. Bom, a minha história no comércio exterior, ela começa meio que de paraquedas, né? Porque eu comecei muito novo, né? Com 17 anos. Tanto é que agora estou completando 34 anos de comércio exterior. Estou começando a escrever um livro que vai ser um e-book que vai se chamar Café com Comex, porque café é uma das coisas que eu mais gosto e comércio exterior também. Então nesse e-book, eu quero colocar um pouco da minha experiência nesses 34 anos de comércio exterior, né? Então, assim, começou com um convite, eu era moleque, morava com a minha mãe, e aí uma amiga da minha mãe falou assim, eu preciso de alguém que saiba falar um outro idioma, porque a gente tem uma empresa chamada Marimon e Filhos. Foi a primeira empresa que eu trabalhei de comércio exterior. E a gente tem uma empresa de comércio exterior e que a gente precisa de alguém que que saiba falar um outro idioma para fazer os contatos com as pessoas de fora. Aí a minha mãe pegou, me apresentou tudo, né? Aí fui lá. Praticamente eu não sabia nada de comércio exterior. Eu sentei, a gente está falando de 1991, 92, então praticamente eu sentei num computador e tive que me virar. Então eu pegava e eu falava assim, bom, o que eu tenho que fazer? Aí eu começava a pesquisar. O que eu precisava fazer? Aí eu peguei e cheguei assim, o fundamental do comércio exterior, por exemplo, você já tem o seu produto aqui. Você não tem o comprador lá fora. Como é que você vai encontrar o seu comprador lá fora? Existem as câmaras de comércio Brasil, qualquer outro país. Brasil, Índia, Brasil, Rússia, Brasil. Então, por exemplo, você está interessado em comercializar com a Rússia. Então, você vai entrar em contato com a Câmara de Comércio Brasil-Rússia, Brasil-Índia. Que seria E, uma empresa, né? não, na verdade, eles são uma representação do governo aqui, tipo Hum, uma embaixada, mas entendi. só que no setor comercial. Eles Ent- têm que ter credenciamento. Tem todo o credenciamento. Então, por exemplo, caso não exista a Câmara de Comércio, vou dar um exemplo, tá? Não existe a Câmara de Comércio Brasil-Coreia do Norte, porque o Brasil não tem relações diplomáticas com a Coreia do Norte, mas existe a embaixada. Então, se você não conseguir via Câmara de Comércio, você pode conseguir via embaixada. Então, por exemplo, você acessa a Câmara de Comércio, vamos dizer no caso da Índia. Você entra em contato com a Câmara de Comércio da Índia e fala assim: eu estou interessado em possíveis compradores do meu produto na Índia. Ou então eu estou interessado nos seguintes produtos da Índia para trazer para o Brasil. Entendeu? Entendi. Então, é o primeiro passo que se tem que se dar no comércio exterior quando você está zerado. Você não sabe o que fazer. Então, o primeiro passo é você acessar câmaras de comércio, embaixadas ou consulados. Algum representante legal do outro país, né, aqui no Brasil. Esse é o primeiro passo. Nossa, que legal. E para exportação,
É difícil para você chegar, fazer a exportação? Quem está iniciando, que quer um dia falar, quero exportar, né? Porque hoje a gente vê muitos brasileiros buscando muito conhecimento de fora, principalmente para abrir a sua empresa, e há uma dificuldade, ou se você for nas fontes certas, tudo dará corretamente certo? Não, então, para exportar é mais fácil do que para importar. Importar, o governo ele cria mais empecilhos do que para exportar. Então, por exemplo, assim, é, é essencial ter um profissional na área de comércio exterior, porque aí você vai estar bem assessorado por esse profissional. E esse profissional na área de comércio exterior, ele vai pegar assim, é a primeira vez, você já exporta, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho exportação a cada 6 meses de 15 mil abacaxis pérolas que sai de Belém e já vai direto para a Europa. Olha quem compra tanta abacaxi na Europa? Qual Os, país os específico? europeus. Não, não, chega lá via Porto de Rotterdam e lá é distribuído. Sim. Itália, Espanha, Vai para toda a consumo Europa. geral. Europa. O principal porto na Europa é o Porto de Rotterdam, que fica na Holanda. Então, assim. Então, no caso dele, já foi mais fácil, porque ele já tinha um comprador lá. Então, eu só faço mesmo a parte O de trâmite, trâmites, né? Trâmites, a parte da logística, a parte de documentação. Porque quando é uma exportação, a gente tem que dar o suporte para eles, porque assim, na parte da exportação, eles falam para a gente assim, olha, o abacaxi para entrar aqui na Europa, você vai ter que me mandar um certificado de origem, dizendo que o abacaxi é brasileiro, um certificado fitossanitário, um certificado, uma fatura pro forma, um comercial invoice, um packing list, e se for aéreo, um conhecimento aéreo, e se for marítimo, um conhecimento marítimo. Nesse caso, esse foi marítimo ou foi aéreo? É marítimo. Aí Quanto não tempo vai esse no processo, mais container. ou menos, Magnus? Bom, Uns 30, 45 dias de liberação para exportação? não, de quando a gente coloca ele no porto até que ele chega lá, é mais ou menos de 20, 25 a 30 dias no máximo, Então é assim, para ser rápido. liberado. Lá é rápido. Aqui a gente tem mais dificuldade. Aqui no Brasil, quanto tempo, mais ou menos? Então, depende do produto. Por exemplo, a gente pega o trigo da Argentina. O trigo que vem da Argentina, por ser um acordo Mercosul, ele é mais rápido. Sim. Agora, tem outros produtos que vêm, por exemplo, no caso do cabelo, que a gente vai falar depois, cabelo já é um pouco mais complicado, porque envolve Anvisa, envolve vários outros órgãos estatais e que, às vezes, o governo, ele em vez de facilitar a vida do importador, do exportador, ele dificulta. E qual o item mais importado que você trabalha assim? Mais importa? Hoje é cabelos humanos, né? Em quantidade de volumes é cabelos humanos. E para exportação? Para exportação, hoje a gente está com esses abacaxis, a gente exporta lingerie lá do polo de Novo Friburgo também. Eu morei um tempo lá no Rio de Janeiro também, então a gente abre lá para Nova Friburgo, tem um polo de confecções muito bom lá de lingerie lá também, a gente exporta também. Lá, é uma curiosidade, né? A gente exporta mais... Biquíni. Biquíni, desde biquíni, lingeries e... É que o Brasil, a gente tem variedades, né? E fora, para eles é tudo novidade. Então, é que nem você falou do abacaxi, né? Para nós, é uma fruta comum. Mas quando vai para fora, e aí eu vou dizer pela Coreia do Sul, fruta lá é caríssima. Então, o que às vezes a gente não dá um valor a uma maçã, lá é presente, né? As frutas são presentes para lá. Então, para o pessoal de fora é novidade, para a gente não gera tanta curiosidade. Então, o comércio exterior ele chega a ser interessante porque ele eu costumo dizer que é uma das profissões também mais antigas que tem, porque se você parar para ver na Bíblia, quando os irmãos de José saem de Israel para ir para o Egito,
para comprar legumes, eles estão fazendo um processo de importação. Especiarias e tudo Então, mais. você tem ali. Então, é uma coisa que já é bem antiga. Só que, assim, hoje, do jeito que a gente está, com o acordo de livres comércio que a gente tem, e é uma pena que o Brasil não assinou o acordo de livre comércio das Américas, né? Tinha aquele receio de que os Estados Unidos iria colocar vários produtos dele na América, e não é bem isso. A gente vê que o Mercosul fez bem para o Brasil, que a União Europeia fez bem para a Europa, e eu acredito que o Acordo de Livre Comércio das Américas iria fazer um bem para a América também. Pena que não foi assinado. Mas aqui, por exemplo, você tem a opção, através de um profissional de comércio exterior que às vezes você nem vê, de chegar no mercado municipal e falar: olha, eu tenho a maçã nacional, mas eu tenho aquela maçã chilena e Argentina. argentina. Você tem o vinho também. Então, a gente Esses consegue acordos é dar. bom por isso, né? Para quem não sabe, né? Porque facilita, né? A importação, a exportação, né? Facilita. Por exemplo, o Mercosul, o benefício que a gente tem no Mercosul é que a gente não cobra 2 impostos. Porque todo o processo de importação, a gente é tributado 5 impostos. No Brasil. No Brasil, a gente é importado imposto de importação, o IPI, que é Imposto de Produto Industrializado, PIS/PASEP, COFINS, e o único estadual é ICMS. Quando você paga todos esses impostos, a sua carga é liberada do porto. Então, ela não sai do porto enquanto não é feita uma vistoria de carga, se recolhe os impostos na origem, na fonte, ali no porto mesmo, no aeroporto, na Receita Federal, Sim. né? E falar Polícia Federal, não é dizer Receita Na Federal. Receita Né? Federal. Não, a Polícia Federal faz uma vistoria nas cargas também, mas é na parte de combate a narcóticos, a contrabando, essas coisas assim. Já a Receita Federal já quer ver aquilo que você declarou se bate com aquilo que está no físico ali que você importou. Você sabe que eu fazia comércio exterior, né? Fiz 1 ano e meio. Nossa, gente, tá vendo? amava essa profissão, amava. O que mais me chamava a atenção eram os modais. Modais? Modais, Falei isso corretamente, modais. faz muito tempo isso. E eu parei o curso porque eu não tinha o inglês, não dava tempo de estudar, né? Eu trabalhava, estudava, não dava tempo de estudar o inglês e o espanhol. Hoje, é necessário o profissional ter o inglês fluente, o espanhol, ou com a IA, ou com a internet, já facilita a nossa vida. Hein, Camila? A gente Mas eu acho que depende de cada país. Depende de cada país. Do Brasil. Justamente, depende de cada país. Por exemplo, assim, e eu vou te falar aqui de uma coisa assim, a área do comércio exterior, ela é um pouco machista. Não por nós, ocidentais, e sim pelo pessoal que está lá. Árabes, chineses, eles têm o costume, na cultura deles, em negócios serem feitos entre homens. Então, por exemplo, assim, eu posso contratar a Nathalie para trabalhar na minha empresa e falar assim: Nathalie, olha, você vai entrar em contato com um cliente em Dubai e negocia com ele. Quando você for de negociar com ele, ele vai falar assim: eu gostaria de falar com o seu chefe. Sim. E nos Estados Unidos eles preferem presencial, né? Que seja o tomador de decisão. Você tem que ir até lá. Porque eles nessa parte, eles preferem. É que eu participei de uma palestra de um amigo sobre dolarização. E ele fala muito sobre isso. Se eu quero levar o meu produto para fora, ele falou assim, você tem que primeiro saber inglês. E o cliente vai querer conhecer você. Não adianta mandar outra pessoa. Nem videoconferência. Nem videoconferência. Não. Olha isso. Então, vai muito do local, né? Limitações. Aquele famoso olho no olho passa mais credibilidade, sabe? Mas é por causa da cultura. Então, todo país que você queira entrar, pesquise sobre a cultura. Exatamente. Quando você entende a cultura, você sabe quem são as pessoas que você vai colocar para tomar decisão, que podem responder por você rapidamente.
Então, isso vai facilitar você a levar a exportação e a negócios. importação. E foi uma coisa que eu aprendi no transcurso dos meus anos de comércio exterior, a aprender a lidar com as diferentes culturas com quem eu estava tratando. Negociando, né? Porque, assim, eu sei que, por exemplo, eu importo cabelo humano da Índia. Eu tenho uma pessoa na Índia que ele pega, separa os cabelos para mim, ele fala para mim assim: Magno, você fez um pedido de 200 quilos, 250 quilos, mas tem uns cabelos aqui que tá ruim, eu não vou te mandar, então eu vou te mandar só. Então, Nossa, ele se gente, tornou uma pessoa de... 200 quilos. 200 muito quilos. cabelo. É muito cabelo. Muito cabelo. Dá para vender o meu, Magnus? Então, as mulheres, Não, né? as mulheres me perguntam isso. E se você Minha parar para Camila analisar, tá curtinha se ainda. você parar para analisar, o cabelo ele é vendido por quilo e por tamanho. Então, quanto maior o tamanho, mais caro ele é. E a gente vende ele o quilo, né? Então, Quando o que chega no Brasil, você vende por quilo ou por tamanho, é isso? por quilo e por tamanho. Então, É. tem o quilo de 40 a 45 centímetros, o quilo de 50 a 55 centímetros, 1 quilo de 60 a 65 centímetros. O que acontece? Esse quilo, a implantista ela compra de mim, e aí 1 quilo de cabelo ela desmembra para 2, 3 clientes dela. Porque se vocês tirarem hoje o cabelo de vocês para vender, vocês vão ver que não tem nem 200, 300 gramas de cabelos aí. Gente, e eu tenho aquelas Lace. Lace. Esse é o nome, Rafa. Gente, eu sou fascinada por isso. Deus tempo da minha avó, você acredita? O Rafa tá dando risada. Mas é verdade, eu tenho duas. Tem uma loira, compridona, e uma morena de franja. Mas... E parece natural. Não, então, você pode usar cabelo humano natural. Porque assim, eu quando comecei a trabalhar com cabelo humano, não sabia nada. E o gostoso de trabalhar com comércio exterior é que você tem que se aprofundar no produto a tal ponto que você tem que conhecer todos os produtos. Quando eu comecei a trabalhar com rosas, eu achava que era rosa vermelha, rosa branca, rosa amarela. Conta a história da rosa, que é interessante. Eu não sabia que existiam mais de 2.000 variedades de rosa, sendo que 180 era só de vermelhas. Meu Deus. Só de vermelhas. Então, assim, e a história da rosa, né? A colombiana. Eu comecei a trabalhar e aí eu comecei a importar Ninguém estava importando ainda. Então, a Maimon começou a importar o que eram as rosas colombianas e equatorianas, né? E elas são daquele jeito por causa da altitude e por causa de estarem próximos à linha do Equador. Então, o raio solar cai de uma maneira mais direta, dando as cores mais intensas nas rosas, né? Então, foi aí que eu entrei em contato com uma senhora chamada Kátia Giannini. É famosa ela, né? Famosa. Não sei se ela lembra de mim, mas isso tem tem muito tempo. E ela era, na verdade, ela era decoradora da Ana Maria Braga e da Hebe Camargo. De palco? Da casa era. Não sei se vocês lembram, quando tinha o programa da Hebe, tinha aqueles não vasos é do meu tempo, eu não lembro, mas... aqueles vasos de rosa. Eu lembro, sim, nossa. E ela entregava até um botão de rosa aberto. Então, ela tinha uma variedade de rosa que ela gostava de trabalhar, que se chama Carola. É uma variedade de rosa vermelha. Ela pegava aquela rosa e ela simplesmente com a mão ela ia abrindo a rosa. Ela abria todas as pétalas da rosa. Então ficava a rosa, ficava parecendo aquela famosa colombiana. A colombiana. Ela pegava e... É a mesma que dá no show do Roberto Carlos, não? Só por curiosidade? Eu acho que o Roberto Carlos também dá essa rosa colombiana também. Acho linda essa rosa. Já recebi um buquê de rosas colombianas. Mas aí eu comecei também a fazer um trabalho aqui no Brasil com um pessoal comecei com Flores da Bahia, depois com o Grupo Regis, e a gente queria fazer a exportação de rosas brasileiras, né?
tem fincas de rosas lá em Olambra, né? Aqui perto Isso. tem fincas, mas parece que não vingou muito as rosas brasileiras, porque quando você vai exportar as rosas, lá fora eles querem duas coisas. Ou tamanho de botão tem que ser muito grande. Padroniza tudo? Tem que ser muito grande, ou a durabilidade da rosa tem que ser aquilo que eu estava comentando com vocês, de 15 a 20 dias. E Ou são aquelas que... duas coisas É. que o Brasil não tem. É. A gente não tem a coloração, porque a gente não está. Mesmo as plantações do Grupo Regis, que fica no Ceará, eles conseguem pegar a luz, mas eles não têm a altitude da Cordilheira dos Andes, do Equador e da Colômbia. Então, eles não conseguem se desenvolver. Então, assim, a gente meio que ficou para trás no mercado de flores. Então, a gente tem que se aceitar meio. Agora, uma coisa que o Brasil é forte é em flores tropicais. Nossa. Orquídeas, essas coisas. Também Orquídea, né? orquídeas. Essa rosa é a mesma que fica no stand lá no shopping? As colombianas? Eu tenho uma. Não sei se vocês chegaram a ver no meu Instagram, eu tenho um vaso que eu tirei. As rosas, estava cheio de rosas Acho que eu vi, sim. colombianas E e essas que ficam, equatorianas. não é, Magnus, no shopping, nos stands? E demora 3, 4 anos de duração? Não, essas que eu falei para você, elas são cortadas, Naturais. naturais. Sim. Essas que você está falando É. são um novo processo que as plantações de flores fizeram, porque elas estavam problema de que as flores eram bonitas E morriam rápido. e morriam rápido. E as pessoas estavam começando a reclamar, Uhum. que queriam que tivesse uma durabilidade maior. Aí eles começaram a fazer teste com as rosas e colocaram enxerto. Agora, não sei Olha que coisa. que produto específico que eles colocam nas rosas, mas eles fazem um processo na rosa natural mesmo, um processo de mumificação da rosa, para que a rosa dure em torno de 3 a 4 anos. Então, aquele buquê que a Virgínia recebeu do Daniel, né? Qual é o nome dele mesmo? Rafa, me ajuda? Do Vini. Do Vinícius Vai Júnior. demorar o quê? 4 anos? Gente, do tamanho da mesa? Onde ela Mas coloca é aqui? bom. É bom que dure bastante. Eu mesmo não gostava de ganhar, mas é porque ela não tinha durabilidade. Mas depois eu aprendi que elas não são para durar mesmo, né? Ai, que romântico. Nesses 34 anos como analista, né? O que mudou no mercado ao longo desse período? Você viu de mudança, assim, de melhorias ou de... Não melhorou, só piorou em algumas coisas. Eu acredito que os países eles estão ficando mais, em vez de serem mais abertos comercialmente, eles estão ficando mais protecionistas. Que é o caso que hoje a gente está acontecendo nos Estados Unidos, que é o caso que está acontecendo no Brasil. Mas isso daí eu entendo até um certo ponto. Porque, por exemplo, assim, se você pegar e ver um trabalhador brasileiro, ele é totalmente diferente de um trabalhador chinês. Então, um cara que é empresário na zona em Franca, com calçados, ele tem todos aqueles honorários trabalhistas de CLT, todas essas coisas, tudo. E já o empresário de calçados na China não tem. Ele lá na China é por produção. Por exemplo, eu chamo a Camila e a Nathalie para trabalhar na minha empresa. Aí eu falo assim, ó, eu trabalho com calçados, eu fabrico calçados. Então, eu vou pagar para vocês $10 para cada 100 pares de calçados fabricados. Não tem CLT, não tem 13º, não tem férias, não tem fundo de garantia, Isso não é uma tem, maravilha para o empresário. não tem nada. Não, então, porque a gente tem hoje em dia no mundo 3 tipos de modelo, que é o brasileiro, que é o CLT, mas aí eu acho que a gente coloca muito encargo nas empresas. E aí, quem sai punido com isso, eu acho que é o trabalhador, porque o empresário poderia pagar um pouco menos de imposto e um pouco mais ao trabalhador. Falou tudo, Magnus. Isso ao mesmo. trabalhador, então eu acredito que... Fica muito amarrado como empresário.
E aí tem a produção, e que é como funciona na China, nos países asiáticos principalmente. Tanto é que praticamente, por exemplo, você vê um tênis da Nike, uma bola da Nike, não é fabricada nos Estados Unidos, ela é fabricada na Tailândia, é Vietnã, fabricada no né? Vietnã, essas coisas assim, porque lá é por produção. Então, produziu 1.000 bolas lá, produziu 1.000 chuteiras lá, eles pagam pelaquela produção, vão lá para os Estados Unidos, só coloca a marca Nike e vende por 300, R$ 400. Lá comprou por 5 centavos, um exemplo. Mais ou menos isso, né? Porque é uma mão de obra escrava, né? É uma mão de obra escrava. Eu considero que é escrava, porque a partir do momento. Porque a gente não está num jogo igual. Porque, por exemplo, se a Organização Mundial do Comércio falasse, não, todos os países têm que aderir à CLT, aí eu falo, ok, a gente está competindo igual. Uhum. Mas não é o caso. A China, ele tem um modelo dela. Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma coisa, um modelo deles que é por empreitada. Então, por exemplo, eu contrato a Nathalie. Então, eu preciso que a Nathalie dê uma reformada nessa minha casa aqui. Eu falo assim, Nathalie, eu vou te contratar. Quanto que você me cobra para reformar toda a casa? Deixar assim, assim, assim. Tá? Eu vou te cobrar $100.000. Ok, a sua empreitada é $100.000. Se você vai demorar 6 meses, 8 meses, 10 meses, eu só sei que eu vou te pagar $100.000 durante a sua empreitada. Entendeu? E que você tem que me entregar, lógico, em o tempo mais Precisa. rápido possível, né? Aquela empreitada para você pegar outra empreitada, né? Então a gente está numa luta desigual. Então, por exemplo, aí se você pega voltando às tarifas. Por que o Brasil coloca tarifas para importação de sapato? Para não quebrar a indústria de Franca, de calçados de Franca. Porque se a partir do momento que eles falarem, ok, importadores, está liberado importar Entendi. calçados, Acordo, né? a gente É importa como se fosse um calçados. limitador, né? A gente importa calçado de onde tiver mais barato e a gente praticamente quebra a, a, a indústria de Franca. Então, por exemplo, a gente tem esses cuidados para preservar também um pouco a nossa indústria, entendeu? A E nossa os empregos e indústria. os empresários, porque senão todo mundo quebra, né? Mas é exatamente isso que eu tô falando mais hoje, né, gente? Vocês É perceberam, isso aí, né? nossa. A Camila tá Tô muito quieta. amando. Camila, quero ouvir sua voz. Não, vai ouvir. Garota propaganda. Mas é exatamente isso que você acabou de falar. É muito sábio da sua parte ter falado em relação aos impostos cobrados pelo Brasil. E impacta diretamente nos empresários. Eu acredito, na realidade, acredito muito nisso, que quem fez as leis ligadas aos trabalhadores não foi uma pessoa que tá ali, que nem a gente batalhando, sabe, no dia a dia, empresário que vai à luta, empreendedores. Porque, de fato, é muito difícil para o empresário manter os funcionários, a sua empresa, manter as suas famílias por causa dos impostos. Eu estava, esses dias, tem certas coisas que eu não consigo entender o que aqui no Brasil. Há mais de 20 anos, eu venho defendendo ferrenhamente que se faça um trabalho mais amplo de cabotagem no Brasil. Eu acho que seria fundamental no Brasil ter uma opção de cabotagem, porque a gente só tem praticamente transporte terrestre Agora e explica o que é cabotagem pra gente. Eu ia perguntar. então, cabotagem é quando você faz o deslocamento da mercadoria por rio ou mar. Então, por exemplo, em vez de pegar uma mercadoria minha e mandar 3, 7 dias estrada por Belém, eu embarco no Porto de Santos e vai por navio até Porto de Belém. Sai mais barato, Magnus? Sai mais barato. Muito mais? Tipo, Muito quantos mais por cento? barato. 30%, 40%? Só pra gente ter uma ideia. Teria que ver analisar os custos direitinho, porque a diferença na cabotagem é que você aluga o container. Ele seja de 20 toneladas ou de 40 toneladas. Então, o container, você pode alugar ele
sozinho para você. Então, a Nathalie pode alugar um container e colocar só uma agulha no container. Você vai pagar pelo container. Ou compartilhado. você pode alugar um container de 20 toneladas e colocar. Compartilhar, no caso? Você pode compartilhar também. Você Uhum. pode pegar, não, vou alugar um container compartilhado, metade do container é meu, metade é da Camila e a gente vai Entendi. dividir. Mas o que acontece? Aí que eu falo. O problema é que o Brasil ele não investe em infraestrutura como deveria. Então, a gente tem um Você problema. trabalhou com transporte? A gente tem um problema muito grave, que é o calado dos portos aqui no Brasil. Então, assim, as pessoas perguntam para mim, poxa, por que não chega navio aqui? Eu tenho um porto aqui, tenho um porto em Aracruz, tem um porto não sei o quê, tem um porto de Vitória, tem um porto tão bacana, Recife, né? tem um porto Acabaram de lá com a natureza. Suape, tem um porto de Suape. Tem tantos portos, o Brasil ele tem uma costa, um litoral bem expanso, grande mesmo, que dá. Tem o porto de Itajaí, em Santa Catarina, tem o porto do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, só que não tem a profundidade do calado, porque o que é a profundidade do calado? Tem debaixo da água, em bancos de areia. Uhum. Então, lembra quando estava acontecendo no Rio Tietê, que estava transbordando, não sei o quê, que eles pegaram e começaram a Acabar. drenar? Exatamente. Como é Eles estavam possível? fazendo uma drenagem no Rio Tietê. O que eles estavam fazendo? Aumentando a profundidade do rio e a largura do rio. Para quê? Para que a água pudesse passar e não transbordar para as pistas. Algo disso precisa ser feito nos portos brasileiros, porque, por exemplo, assim, um navio cargueiro, se ele vai num porto que tem bolsões de areia, essas coisas, ele vai ficar. Ainda tem isso? Tem. Não foi adaptado nada, que nem do Santos? Não, do Santos é o principal porto Tanto é Mas que existe ainda isso? Ele, quando você fala assim, não tem, ele alavanca lá, o que seria, mais ou menos, na nossa linguagem aqui? não, por exemplo, se você pega um navio cargueiro, ele de casco, ele tem que ter pelo menos uns 3 a 4 metros de profundidade Nossa. no casco dele. Porque você está vendo a parte que está no mar. Submersa, né? Não, a parte que está no mar para cima. Você Uhum. não está vendo a parte que está do mar para baixo. Nossa, Então, é muito, né? De 3 a 4 metros. É, porque embaixo da parte é onde ficam as hélices que fazem com que o navio. Tanto é que você pega. Eu acho isso tão Nossa, interessante. acho fascinante. Ó, eu sou apaixonada por comércio exterior, gente. Eu sou fascinada. Sabe o que eu falo assim, ó? Para você ver que o comércio exterior nos dá uma lição muito importante, que a gente não é nada. Porque o navio cargueiro, por mais navio cargueiro que seja, ele tem que parar em alto mar. Aí vem aquele barcozinho desse tamanho chamado rebocador, que o navio cargueiro joga a corda para ele, e é o rebocador que puxa o navio cargueiro até o porto. Como isso é possível? Daquele tamanho gigante. Ele simplesmente ele se deixa. orienta, na realidade? Não, é porque o cara que está dirigindo o rebocador, ele tem que ter todo o conhecimento dos bancos de areia que tem ali. Tá vendo, Magnus? Também é conhecimento. Então, ele tem que ter profundo conhecimento. Então, são pessoas que ganham muito bem. É verdade. E eles têm que ter conhecimento se alguma maré mexe em alguma coisa, algum coral, alguma coisa assim, eles têm que estar cientes de tudo, né, porque eles têm que fazer uma rota do navio em alto mar até o porto sem acontecer nenhum tipo de dano no navio. Caramba, coisa séria, né? Sim. Assim.
Por o pessoal isso que que toma conta existe, é passado de geração em geração também, né? por isso Nossa, que existe essa existe no celular o modo avião. Sim. Porque a gente, quando está trabalhando ou no porto ou no aeroporto, a gente é obrigado a deixar em modo avião para não atrapalhar a comunicação da torre ou com o avião ou com Até o hoje é feito rebocador. isso? É, Olha que O interessante. Magno é cultura, tá vendo? é, Ah, tô adorando você isso tem aqui, que gente. deixar em modo avião, porque senão Eu lá deixo às vezes. Quando eu ia viajar, eu deixava. Mas ultimamente eu não tô deixando, não. Porque agora tem internet e tudo, né? tem internet. Então, Em qualquer lugar que você vai. ai, que bom, né, gente? Tecnologia. Adoro. Eu tô gostando aqui das histórias, né? A gente conhecer um pouquinho mais. Pra mim é novo, né? Porque eu comentei nos bastidores, não tenho muito conhecimento. Mas eu queria te perguntar, como foi, né? Em qual momento você percebeu a oportunidade de você trabalhar com cabelos humanos? Então, a história do Cabelos Humanos Aí eu era vou meio. voltar de novo, Eu né? tenho uma pra- pergunta muito interessante pra fazer em É relação meio- à Índia. Vai, manda. É meio engraçado, porque assim, eu estava morando em Vitória, eu estava trabalhando, morando em Vitória, e aí me ligaram daqui de São Paulo e falaram assim: Magnus, a gente está começando a ter um pouquinho de demanda de clientes no Rio que estão interessados em cabelos humanos. Te interessaria? Aí eu falei: deixa eu ver como é que é esse trabalho, tudo. Aí eu peguei e continuei ainda ficando em Vitória, só que aí eu pegava e tirava 2, 3 dias na semana, ia para o Rio, começava a fazer os clientes lá. Mas só que aí, quando eu comecei a importar os primeiros, eu importei o primeiro cabelo, foi para uma implantista, que ela falou: você importa cabelo? Eu falei: não, mas se você me pede, eu importo qualquer coisa. Implantista seria. Tem salão de cabeleireiro, é isso? Ou seria uma elas têm loja específica? ou elas têm salão, ou elas são autônomas. A loja delas. Elas têm a loja delas ou elas são autônomas que ela atende a domicílio. E é um trabalho eu não sabia nada de cabelo humano, nada, nada. Eu era um completamente leigo de cabelo humano. E aí, à medida que você vai conversando com as pessoas, você vai vendo. Aí eu vi que cachei o cabelo humano na panela de pressão. Então, Isso é verdade? Nossa. Ai, não posso deixar o meu cabelo. é tática das implantistas que ela fazem. Porque assim, o cabelo, ele vem Liso. liso. Ainda mais da Índia, Ele né? não tem, ainda mais a Índia, ele não tem muito valor de mercado daquele jeito. Então, cacheado ou tingido, ele tem mais valor. Então vou vender o meu. Então, Você tá doido pra vender seu cabelo, né? Quanto você paga no meu, Magno? você teria Tem que que medir o raspar quilo. o cabelo. Não, aqui dá pra cortar e vender? Então, você Dá, teria né? que. Fazer um Chanel, Rafa. Mas se você pesar aí, não Dá 1 querendo, quilo. não querendo não ser dá. Dá, o da minha pessimista, filha dá 1 quilo, viu? não, depende se ela tiver muito cabelo, Tem assim. bastante. Mas tem muita gente que vende, né? Eu, às vezes, assisto alguns Alguns doam, pessoas, né? Fazem doação. que a pessoa deixa crescer exatamente para isso, para vender. Dependendo da grama, da quantidade, né? Dá um dinheiro. Não dá Razoável. muito, mas a gente 500 percebe reais, será que dá? Então depende da Depende da quantidade quantidade e O do seu, eu acho que não comprimento. daria. Dá uns 100 reais, né, Não Camila? querendo desvalorizar. Hum. Mas é pela a textura do seu cabelo. Eu não tenho conhecimento, mas Olha, né, Camila analisando meu cabelo, gente. pela textura, por ele ser fino. Então, se você coloca ele na balança, Não vai tal- pesar não muito. vai pesar muito. A grama vai ser pouco. Então, se você tá pensando em 500 reais, vai chegar lá, Poxa. não dá nem 50. Mas Aí não já é demais, né? E também vai pelo valor do quilo, né? Porque dependendo do que a pessoa coloca o valor. Às vezes não dá nem 1 quilo. E ela falou, só dá 50 aí pra você. Ô, Max, mas por que na Índia? Assim, é onde tá. Primeiro é onde estão os melhores cabelos. Mesmo? Eu não gosto de comprar o cabelo oriental, porque eu já tive problema com cabelo oriental, onde eu já recebi remessas de cabelo misturado com crisna de cavalo, com rabo de cavalo. Então, Aí eu ia falar de tem. mortos também. Não, o que acontece? Por que na Índia? Porque que na Índia lá
atualmente tem 2 bilhões e 400 milhões de habitantes, ou seja, é População. um país praticamente um pouquinho maior que o Brasil, alguma coisa assim, só que com uma população Muito maior, né? 6 vezes maior que o Brasil. E, e tem um costume deles lá, que pela cultura hindu, é por isso que tem que saber da cultura Eu ia também. perguntar exatamente isso agora, mas É. vou deixar você falar um pouquinho. Pela cultura hindu, lá eles têm templo para diversas coisas, Uhum. para vaca, para o macaco, tem até um templo lá que é para rato. Ixi, eles Você têm já foi pra templo. lá, né? Já foi? Não, Não? eu já fui convidado, eles me fizeram um convite Uhum. oficial, que tem um convite de empresários, empresários indianos, quando eles veem que estão exportando para um determinado país, eles convidam alguns importadores daquele país para ir lá para conhecer outros produtos. Eles, inclusive, têm me oferecido outros produtos, inclusive a Índia é muito rica na área da saúde. Tanto é que a Índia que forneceu grande matéria-prima na Covid. Na Covid foi Isso a é Índia que verdade. forneceu. Então, assim, e lá eles têm um templo que é um templo que é tipo do desapego. Hum. Então lá vai homem e mulheres, e as mulheres se rapam a cabeça, e os homens se rapam a cabeça e a barba, e saem de lá Deixa no careca. templo. Deixam no templo, doam para o templo, para mostrar que não são apegados a nada. É uma maneira que eles têm culturalmente de dizer: olha, a gente não é apegado à vaidade, a gente não é apegado a nada. Então a gente vai, o cabelo é o que me deixa vaidosa, eu desapego do Nossa, cabelo. gente. O Não, que que isso não, caramba. acontece? Esses cabelos lá, quando chega nesse templo, tem vários salões de cabeleireiros lá. É que não dava pra, da Você próxima ia vez trazer? que eu vier aqui, eu vou Nem no trazer para celular tem aí pra gente você. ver depois. Não, mas lá No seu Instagram? no Instagram da Real Brasil tem, na parte de baixo, no último lá, como é que eles separam os cabelos todos. Então, a pessoa vai lá pro templo, antes dela ir pro templo, ela vai, ela faz as orações dela, ela se desprende de tudo que ela tem de pelo Uhum. na parte do rosto, né? Raspa, o homem sai careca e sem barba e a mulher sai totalmente careca, né? E aí, o que que eles fazem? Como a quantidade de cabelo que você tem não é suficiente para formar 1 quilo de cabelo, eles juntam com outros cabelos e vão formando pacotes de 1 quilo, entendeu? Então, E quando você aí, recebe um pacote de 1 quilo, ele vem com 10 tirinhas de 100 gramas. eles vão lá e revendem. Eles exportam isso pra gente, né? Hum. Lógico que o, o que a gente recebe aqui no Brasil vamos dizer assim, é o tipo B para tipo C. Porque o tipo A mesmo, o melhor do cabelo indiano, vai para a Europa e para os Estados Unidos. Olha. Porque a gente sempre fica com B, com C, com D, com E, F, G. Por quê? Nunca com A. Você já percebeu isso? Gente, por que nós brasileiros temos que ficar exatamente com segunda? Segunda linha? Não, né? Porque ainda não tem visão de negócios, né? A gente vê que o Brasil, em algumas coisas, ele deveria estar muito Ainda avançado. estamos atrasados nisso. Não, eu Isso é uma acredito que preferência, não? não, eu Nesse acredito caso. que como exportador, eles pagam, eles dão Melhor. preferência para quem paga mais. Sim. Então, por exemplo, eu tenho a Nathalie, que vai me pagar $400 o meu cabelo. E a Camila, que vai me pagar $250, eu prefiro vender para a Nathalie e vou ganhar Então, na realidade, $150 eles mais. não dão um preço, a gente que dá o preço. Não, eles dão um preço, só que eles falam pra gente, a gente tem esse cabelo, esse eles cabelo, esse negociam, cabelo. né? E o problema que pega aqui no Brasil, o problema do cabelo humano é que ele assim, ele ainda é muito caro. Ele ainda é muito caro. Pro público-alvo dele, que é um público que é mais. É um público que
não ganha tão bem o Uhum. suficientemente para. Porque o Entendi. cabelo humano, você coloca o cabelo humano e você sabe que daqui a 2, 3 meses você tem que dar manutenção naquele cabelo. Porque o cabelo ele vai Existe um crescer, custo, né? existe um É. custo sobre isso. Uhum. E E não é quando você. barato, né, Magnus? Não é barato. Porque Quanto custa, Camila? Ah, é caro um cabelo. Quanto custa mais ou menos a manutenção? E- Você tem Então, ideia disso? Não. de manutenção, não, mas de cabelo, o quilo do cabelo humano ele varia entre R$ 1.400, R$ 1.500 até R$ 2.500, R$ 2.800, E um R$ 3.000. quilo dá pra fazer quantas? A maioria das vezes, as implantistas elas costumam colocar 250 gramas a 300 gramas na cabeça da Dá um pessoa. lucro legal, né? Então Assim, né? dá para. Profissional. E ela trata de fechar o pacote. Ela faz assim, ó, olha, eu te cobro R$ 1.000, eu coloco 300 gramas de cabelo e mais minha mão de obra. Agora, uma coisa interessante. E a higienização disso? Então, aí tem. Porque na Índia, né? Não Entendeu? vamos dizer que Não, são exemplos Mas, de. não, assim, eu gosto da cultura da Índia, da parte hindu, isso eu acho legal. Por conhecimento, entendeu? Mas na Índia, né? Higiene. E como seria isso? Engraçado, deixa antes de eu te responder isso Sim, daí, fale. você vê como é que é a cultura, né? Você sabe por que que os indianos eles comem com a mão? Não. Porque eles acham falta de educação comer com talher. Gente. É anti-higiênico para eles eu usar o mesmo talher que uma pessoa estava usando. Por mais que a gente lave Começa e já tudo. na sua casa. Que a gente Por lava mais o que talher. seja lavado, tudo. É, Para cultura. eles é anti-higiênico. Mas eles usam álcool em gel? Será? Acho que Não. Não, então. Mas é uma cultura mesmo, né? É. Plantada na mente da pessoa. Na mente da pessoa, então, eles. Então, o que acontece? Lá, Nem quando. com os anos isso mudou, né, Magnus? Não, Nem já. com os anos. Hoje a Nath Não está na evoluiu. curiosidade. Ah, eu adoro essas coisas. Não, eles. É. Vamos dizer assim que a Índia ela evolui por um lado, mas gosta de manter algumas tradições por outra, entendeu? É praticamente também em outros países. A gente também aqui no Brasil, a gente avança por um lado, mas a gente cria uma certa resistência. Por que que nós ocidentais somos o povo escolhido para que todo mundo gosta, quer migrar? Tanto o africano como o asiático, como o árabe, eles querem migrar para o Ocidente e não o Ocidente quer migrar para esses países. É porque eles encontram aqui justamente o que eles não têm lá, que é a liberdade, as escolhas, as múltiplas escolhas. Então, assim, eu quero fazer isso. Legal, seja feliz. Não tem ninguém julgando, digamos não assim, tem né? julgando, porque Julga, né? Mas não é aquilo, não é ditador, né? Digamos assim. tem países árabes que a mulher só pode dirigir com autorização do marido, por exemplo. Cuba é assim. Não assim, né? Cuba também tem suas restrições, internet. Só em hotel que você tem acesso à internet. Ainda existe, né? Sim. Pelo né? século XXI, né? Ainda tem essas limitações. Não, para você ver, vamos pegar e vamos voltar à Coreia do Norte, que é o país mais fechado que a gente tem no mundo. Os passeios lá são totalmente guiados e você é vigiado pelos. Não iria num país desse, não. É complicado, porque assim, a gente aqui tem muita liberdade, mas só que a gente está dando espaço para perder algumas liberdades que para nós somos fundamentais, entendeu? Acredito que é importante para a gente, como ocidental, como um povo ocidental, que é um povo livre, continuar mantendo essa liberdade, sabe? Tudo bem, eu posso discordar de tudo que você fala, mas eu acredito que você tem o direito a se expressar e por mais que a gente não concorde, eu respeito mas sua opinião. Tem que respeitar a opinião. Agora me fala da higienização do cabelo. Então, Porque ela quer pôr cabelo. Você Eu percebeu quero pôr também, né? cabelo. Ela quer cortar, mas ela também Rafa, quer cabelo. Meu cabelo tá então, compridaço. o pior é que eu não posso indicar nenhuma implantista para você, porque senão as outras vão brigar comigo, É né? isso mesmo. Mas assim, Mas é só uma curiosidade. eles passam, eles pegam todos os cabelos brutos, eles ensacam
os cabelos, e depois esses cabelos eles vão para galpões gigantes. E lá eles são classificados. Não, eles são classificados por tamanho. Então começa a puxar, esticar, aí começam a amarrar eles com elástico, todas essas coisas, e começa a classificar por tamanhos. Aí começa a separar o que é 30, 35, 40, 45, vai separando por tamanho. Depois disso daí, eles vêm com uma espécie de uma detetização. Nossa, eu fiquei pensando já não. Eles passam uma detetização. Tanto é que quando você recebe um cabelo que recém chegou da Índia para mim, você sente o cheiro Do produto, né, do ainda. produto ainda. Você Nossa, sente o cheiro do Mas é produto ainda. importante, né? Porque eu até falei, às vezes a Higiene, pessoa né? morreu, vai lá e cortou o cabelo da pessoa Não é? e pegou. Não, mas o Gente. pior é que não é ou as pessoas não Nem eles dá não- pra fazer não, isso nesse caso. Não, Eu só tô elas dizendo doam isso porque eu em assisti vida um mesmo. filme de uma moça que implantou e aí saiu os bichinhos assim. Nossa, Mas era Camila. cabelo de alguém que tinha morrido. Mas foi só um filme, gente, né? Por Ainda isso que é bem. legal saber como que é o cuidado, porque às vezes a pessoa quer e lembra. E a gente que assiste, lembra E disso aí acredita, né? e vai acreditar, Uhum. né? Claramente eu sei que não é isso. Mas é legal você falar como que é a higienização, até porque se uma pessoa está precisando, e a gente vê muitas vezes pessoas que têm câncer, né? Querem usar uma peruca, mas só consegue se for cabelo humano, o sintético não dá a alergia na cliente. Então é legal saber disso aí. Então, mas fora isso, fora a exigência que tem lá na Índia, a gente, em contrapartida, tem a exigência do Brasil aqui. Então, por exemplo, assim, todo produto que é importado, ele tem um NCM, que é a classificação fiscal do produto. Então, cada classificação fiscal fala assim, esse produto precisa passar pela vigilância sanitária. Esse produto precisa de uma licença de importação. Esse produto precisa passar pelo Ministério da Agricultura. Então, na classificação fiscal de cada produto, eles têm bem especificado, a legislação aduaneira brasileira ela é bem ampla nesse ponto, né? Que ela classifica tudo. Então, por exemplo, no caso do cabelo, eu tenho que ter. Inclusive lá no da Rea Brasil tem o, o, O certificado? o certificado que vem da Índia. Então Que ele certifica lá e certifica aqui antes de entrar no Brasil. A na liberação. verdade, aqui no Brasil, eles orientam a gente para pedir para eles a documentação para não ter problema na hora de entrar. Uhum. Então eu falo para eles, olha, eu preciso ter certificado de origem, que eu preciso ter a certeza que o cabelo ele é da Índia. Eu preciso ter o certificado fitossanitário, que é que ele passou. Por quê? Qual que é o certificado fitossanitário? O que ele comprova para mim? Que aquele cabelo foi detetizado de lêndias, de piolhos, Piolhos, né? de pulga, de qualquer coisa que puder ter de ruim no cabelo, aquele Uhum. cabelo foi detetizado. Então, aquele certificado de origem. E o certificado de origem tem que ser emitido por um órgão do governo da Índia, não é por uma empresa privada. É que nem a gente aqui. Por exemplo, a gente aqui, se a gente precisa de um laudo, a gente vai pedir Tudo. Anvisa, a gente vai pedir os órgãos estatais, entendeu? Lógico que pode ter maneira das pessoas burlar isso daí, pode ter, mas assim, eu mesmo não conhecendo, olha que eu já trabalho com cabelo humano há mais de 10 anos, Nossa. eu não conheço a pessoa. Se a pessoa que me fornece da Índia, eu sei quem que é, né? Eu Você converso conhece o com ele, fornecedor, né? conheço o fornecedor, tudo. Mas se a gente trombar na rua assim, Eu não conheço quem é a pessoa. não sei quem que é. Isso que é o gostoso do comércio exterior, é justamente isso, porque você tem a sua palavra. E a sua palavra é lei. Se eu pegar e falar para ele assim, olha, pode mandar 200 quilos de cabelo para mim, que aqui eu vou segurar a onda, ele vai me mandar. Se eu falar para ele assim, olha, não me manda 200, eu vou ter problema para vender os 200, baixa isso daí para 150, ele baixa para mim. Assim, O trabalho é tudo muito sério, né? é muito sério. É muito sério. Mas assim, quando chega esse material aqui, existe alguém especifica, vai lá e faz a vistoria, além da documentação, ou não? Ele só pega a documentação, dá uma olhada, tá tudo certo e libera. Não.
você passa por alguns processos, né? Então, você tem a vistoria da, da Receita Federal, Hum, que é feito por o auditor da Receita Federal. Como consiste essa vistoria? A da Receita Federal, ela consiste no seguinte: ele quer que o que você declarou na sua declaração de importação bate com o que está no físico. Ele quer ver, você está falando que está importando cabelo humano. Ele abre essa e aquela caixa. Ele quer ver que nas 3 caixas tem faz a cabelo humano. conferência, né? Isso se chama a vistoria física, né? Uhum. Tem a parte da Polícia Federal, que é onde passa os cachorros para ver que não tem nenhum tipo de. Até mesmo para nos resguardar, sabe? Porque um processo de importação ele só caduca em 5 anos. Hum. Então, por exemplo, assim, não é que eu fiz o processo de importação, liberei a mercadoria, te entreguei e acabou. Não. Depois de 5 anos, eu ainda posso responder por aquele processo. É o meu CPF, o meu CNPJ que está vinculado ao processo de importação. Então, qualquer problema que der naquele processo de Você importação, responde. sou eu que respondo. Então, tem Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa. A Anvisa, ela vai Ela checar vai fazer testes, alguma coisa? a documentação. Ela pode pegar, Hum, pedir uma mecha uma do cabelo, amostragem. uma amostra para ficar. Isso daí é Uhum. normal. Qualquer um que fizer vistoria é normal eles pegarem e pedirem, eu quero ver aqui, eu vou ficar com 1 quilo de cabelo aqui, vou tirar umas 2 mechas aqui, vou ficar com uma amostra aqui para mim. Isso é normal, isso é. E depois a última vistoria que tem é da Secretaria da Fazenda, que é o que bate que você está com a nota fiscal, que você Os recolheu o impostos, né? ICMS, recolheu os impostos e aí a sua carga está liberada. Hum, Só que quando a carga ela sai da Índia, hum. ela já sai praticamente vendida. Por quê? O que eu faço? Eu vendo antes, graças a Deus. A Sim. mercadoria ela já está pré-vendida aqui no Brasil. Então eu pego, na maioria das vezes, 50% antecipado e 50% depois que eu entrego a mercadoria. Então elas pegam e aí eu faço um consolidado. Então, por exemplo, assim, a Camila é minha cliente implantista, só que ela só tem condições de comprar 3 quilos de cabelo. Para não ficar um processo de importação para Camila, um processo de importação para Nathalie, eu faço uma carga consolidada. Eu junto o pedido Há da vários Camila, da pedidos. Nathalie, de todas as implantistas, faço um só pedido, um só embarque. Quando eu libero aqui, aí eu começo a fazer a distribuição. É até Legal. melhor por causa do custo, É. né? A Hair Brasil, ela é uma franquia ou ela é um projeto? Então, a gente está numa fase, porque assim, ela, a Hair Brasil foi indo convivendo com as implantistas, que eu fui vendo a realidade delas e vi que muita coisa precisa ser feita, principalmente, por exemplo, assim, elas não têm disciplina financeira nem administrativa, então a Hair Brasil iria dar um suporte para elas nisso. As implantistas, elas são muito conhecidas pelo nome delas, então, por exemplo, assim, é, é, Hair, Hair by Nathalie, Hair by Camila, e essa marca é uma marca registrada delas. Então, assim, Hum. eu não quis mexer no nome delas. Então, vai ser Hair Brasil by Nathalie, by Camila. E aí, eu vou oferecer para elas uma série de vantagens para ela, por exemplo, assim, onde que elas têm a maior demanda? Final de ano. Então eu falo para elas assim: Seria uma consultoria, uma mentoria? não, Não. é também isso. Hum. Mas eu quero não só dar uma consultoria como uma mentoria, como fazer uma Orientar. parceria com elas. Inclusive, eu estou em fase também de desenvolver um aplicativo que você se cadastra como cliente da Hair Brasil e você, por exemplo, você fez
na Hair Brasil aqui. Aí você viajou para Salvador, você precisa dar manutenção no seu cabelo. Aí lá você acessa qual que é a Hair Aí vai ter Brasil, essa- você sabe que vai ter a mesma qualidade de cabelo que você encontrou aqui, você vai encontrar lá também. Ah, legal isso, hein? Então, eu sei que é importante para elas o cabelo como matéria-prima para a mão de obra delas. Eu sei, isso é fundamental para elas. Então, por exemplo, assim, eu começo a brigar com elas a partir de outubro, eu falo com elas assim, meninas, me façam o pedido para Natal. Porque se vocês deixarem para pedir em Não chega, né? dezembro, não chega. vai chegar no Natal. Me peça no início de outubro, e aí eu faço o pedido de vocês. Ele vai chegar devagarzinho, tudo. Novembro já está aqui no Demora uns Brasil. 30 dias, mais ou menos? Em torno disso. Eu costumo dar de 30 a 45 dias, porque além do processo lá na Índia, que tem a parte de documentos que tem que ser providenciados lá na Índia, Uhum. também tem a parte do... Não tem voo direto da Índia para o Brasil, então a gente tem que pegar a conexão. Então a Vem de gente avião? vem de avião. Sério? Vem de avião, é. E a Que vinha gente... de navio. Não, a gente até pode trazer de navio, mas assim, um navio, o container mais Não mais compensa, simples né, que Magnus? tem é 20 toneladas. Para eu trazer 180, 200 quilos de cabelo, é melhor não trazer compensa. aéreo mesmo. É Às mais vezes rápido tem também, as né? coisas, né? Então aí tem a parte de liberação alfândega, tem a parte Uhum. do traslado até o Brasil, tem a parte nossa dos trâmites que tem que se fazer aqui, que E tem vem que seguir direto os para Guarulhos, trâmites. nesse caso. Vem para Guarulhos, Entendi. às vezes eu trago por Galeão também, às vezes eu trago ou por Galeão ou por Guarulhos. Aí, e chegando aqui a gente libera e automaticamente a gente não fica com cabelo nem 3 Tá dias no tudo escritório. vendido? Já Ótimo. tá tudo vendido, é Isso aqui é um negócio bom, né? só colocar na conta. Organizado. É assim Só. que se faz dinheiro, né? Vamos fazer Como negócio. empreendedor. Olha, o papo tá bom. Ah, não quero que acabe, Rafa. Eu sou Já? aqui dou a notícia, né? O papo tá bom. Notícia ruim da Camila. Tá tão bom aqui. Mas eu quero fazer mais uma pergunta. Camila, você deixa eu fazer mais uma pergunta Eu aqui? deixo, Nath. Hoje é a Nath que tá falando bastante, então tem bastante Porque corte legal. o assunto é legal. Já aconteceu, na parte do comércio exterior, algum cliente seu que você já passou algum tipo de, sei lá, de algum problemão que você não conseguiu resolver ou conseguiu resolver, demorou meses para resolver? Algum tipo de vexame, sabe assim? Não vou falar que veio com uma cara com drogas, não sei. Não vexame, mas teve proposta indecente que eu recusei. E qual que era essa proposta indecente? Quando eu estava morando lá em Salvador, né? Aí veio um rapaz, ele chegou e falou para mim assim, que lá na Europa tem uma lei, na União Europeia, que todo equipamento hospitalar, após 5 anos, ele tem que ser renovado. Então, por exemplo, você tem uma máquina que faz tomografia. Então, você compra essa máquina em 2001, chega em 2006, o hospital ele é obrigado a trocar por uma máquina mais moderna. Isso é lei na União Europeia. O que ele queria fazer? Ele queria comprar essas máquinas com 5 anos de uso, dar um up nela e importar para o Brasil como novas. E o Brasil pode fazer isso? Não, né? Aqui também existe uma lei de ele equipamento. poderia fazer isso daí, importar como maquinário novo, maquinário hospitalar novo. Mas aí eu peguei e falei que não. Ele chegou a me oferecer um apartamento na praia, tudo, e eu falei que não. Que ele procurasse outra pessoa, porque eu falei assim, Mexe com a a minha saúde das paz de pessoas, né? espírito, a minha tranquilidade Isso. não tem preço no mundo que pague. É verdade. Não tem preço. Você falou isso daí, e eu até tinha lembrado para você do que eu ia falar, do que eu falei, com até uma dica para todas as mulheres, porque do famoso golpe do amor Verdade. que envolve comércio exterior. O que seria acontece? isso? Os golpistas, o que eles fazem? Eles pegam fotos de pessoas, capitão, marine dos Estados Unidos, pessoas que são desconhecidas aqui,
eles criam um perfil em redes sociais e fala, olha, eu tô indo para o Brasil, eu tô interessado Já ouvi isso aí. tô interessado em morar no Brasil, ou eu tô indo a trabalho no Brasil, não sei o quê, fiquei encantada com você, tenho interesse em ter um relacionamento com você. Só que eu tô aqui, ainda tô providenciando alguns documentos, tudo, e gostei de você, pai, e vende Pelas toda redes sociais, né? isso pelas redes sociais. Vende toda aquela ilusão para a mulher de que ela achou o príncipe encantado dela. Os golpes do Aí, coreano. aí ele pega e fala, olha, em sinal de carinho, de amor por você, não sei o que, eu tô te mandando uma caixa com presente. Aí vai um notebook, vai um celular, eu tô te mandando um colar de diamantes, eu tô não sei o que, papapá. E a pessoa vai e fica, passa seu endereço que eu tô te mandando para você aí. Meu A Deus. pessoa pega, toda inocente, né, achando que achou o príncipe encantado, manda o endereço, tudo. Só que a mercadoria eles pegam e eles fazem uma falsificação bem grotesca da embalagem, tudo. Fala, ó, tá. Chegou. Só que a sua mercadoria, ela ficou presa na Receita Federal. Até aí, tudo normal. É sério. Se qualquer mercadoria sua que chegar e você não declarar na Receita Federal, ela vai ficar apreendida. Só que o que eles fazem? Aonde que está a malandragem dos golpistas? Eles pegam e falam assim, olha, a sua carga ficou retida na Receita Federal e a gente tem uma equipe que vai fazer esse trabalho para você, de liberar esse trabalho para você lá. Ele que fala isso pra ela. Ele fala isso para ela. Eu tenho um trabalho, eu vou te passar os dados dele, você entra em contato com ele que ele vai liberar a mercadoria para você. Essa liberação de mercadoria é em torno de, dependendo do valor lá que eles mandaram, que a mulher lá, dependendo Do valor da carga, né? do valor da carga, eles cobram de 3 mil, 3.500, 4 mil, já chegaram a cobrar até 8 mil reais. Nossa, algum cliente seu já caiu nessa? Não, então, pessoas, amigas minhas, caíram e me perguntaram se estava. Meu Deus. Aí eu peguei e falei assim: não cai nisso porque isso é golpe. O que acontece? Se você transfere o dinheiro para essa pessoa, cara achando some. que essa pessoa, o cara te bloqueia e some, os dois simplesmente somem do mapa. E levaram seu dinheiro, levaram seus 3 mil, 3.500, 4 mil reais. O que acontece? A dica que eu dou para todo mundo que está escutando, qualquer mercadoria sua, como pessoa física, que ficar retida, você tem a autorização para ir aonde ficou retido, ou então contratar um despachante aduaneiro ou um profissional da área de comércio exterior, e você dá autorização para ele liberar a carga. Por quê? Isso daí não é desse jeito, fazendo um Pix, essas coisas. Existe um DARF, existe um imposto a guia, pagar, né? um guia de recolhimento da Receita Federal. Então, você vai, por exemplo, ficou uma carga apreendida sua no aeroporto de Guarulhos. Aí a Nathalie vai lá na Receita Federal e fala assim, ó, chegou uma mercadoria para mim, está retida aqui. Eles vão emitir um DARF para você, eles vão identificar a carga, vão pedir para você declarar o que é que tem lá. Dependendo do que você declara, vai ser tributado aquilo que você está trazendo, por se é produto novo, se é produto usado. Se é produto usado, não vai ser tributado. Você pode colocar como em trânsito, né? Como que você estivesse fazendo uma mudança, né? Sim. E aí o produto novo ele é tributado, você pagou os impostos, eles liberam a mercadoria para você. Eles mesmos vão lá, pegam a caixa e entregam. Aí. E acabou. Não Trâmite tem legal, paga, libera, tá tudo certo. Não precisa ter medo de libera, nada, né? tudo Nada a temer. Mas muita gente já caiu nisso? Sério? É porque as pessoas se conhece, iludem, Camila? né? Eu já As ouvi, pessoas né? se Os iludem. golpes dos coreanos também. Nossa, esse eu não vi. Golpe dos coreanos. Porque tem muita gente, a gente vê TikTok, tá, gente? Ah, claro. tá, A gente vê as informações, as mulheradas caindo, porque o K-pop cresceu muito aqui no Brasil, né? Então, as mulheradas apaixonadas, os coreanos se aproveitavam, mas na verdade era farsa, né?
E hoje em dia, com IA, você tem que ficar muito esperto. Você não sabe mais o que é É. real, o que é fantasia. Né? Parece tudo igual, Tudo igual. não é? É verdade. Né, Camila? A É Camila isso já aí. quer terminar, a gente não quer terminar, Tô que com a a gente vai Camila quase conversando nem aqui, né, conversou Mag? Vamos mais, né? conversar. Não, mas aqui, ó. é legal, porque sempre eu que falo mais aqui, então é legal ver a Nath falando hoje, né? Mas a gente vai fazer um bate-papo rápido, que é a perguntinha, e você pode dizer com uma frase, né? Pra gente finalizar aqui as nossas perguntas, conhecer um pouquinho. Achei muito legal a história, né? A gente convida para vir novamente aqui, porque eu sei que tem Obrigado, bastante obrigado. coisa para Conversa. falar. Mas vai ser uma coisa bem rápida, né? Uma palavra que define a sua trajetória. Persistência. Persistência. E o que não pode faltar no cabelo de qualidade? Num cabelo de É, qualidade, quem for comprar, quem for fazer, né? O cabelo. o que não pode faltar, É. eu acredito que além de um cabelo bom, uma boa implantista. Porque Uma tem boa profissional, uma né? boa profissional. Porque já vi muitas pessoas pegarem e falarem para mim assim, reclamarem para mim, falarem, nossa, eu coloquei o cabelo, tá doendo a minha cabeça, ou ela apertou muito. Então, acredito que é um conjunto. é um conjunto. É um conjunto. O cabelo bom e a profissional boa. E existem ótimas implantistas espalhadas no Brasil inteiro. Todo cliente do Águilas. Qual foi o maior aprendizado na sua carreira? Engraçado que o maior aprendizado da minha vida foi quando eu trabalhava na Mundial Eletrodomésticos, eu ainda era CLT, Olha, eu era responsável pela área de comércio exterior da Mundial Eletrodomésticos, e aí eu tinha um diretor, que ele estava acima de mim, e uma coisa que ele pegou e falou para mim que isso sempre me marcou na minha vida. Ele falou assim, quando você vier com um problema, traga 2 alternativas para solucionar aquele problema. Não vem e me jogue só o problema. Me Isso. traga. Porque hoje em dia, a gente vê muito das pessoas que têm problema, não conseguem resolver o problema e acabam te empurrando um problema para você que é dela e você não sabe. Ah, tudo bem. Como é que eu te ajudo? Me dá alternativas. Como é que eu posso te ajudar? Dá uma Então, solução que a gente pensa junto aqui, ó. pensar junto, Desenvolve. exatamente. Então, isso foi uma lição que eu levei para a vida, um aprendizado que eu tive e que isso marcou muito na minha vida, assim. Sempre que eu tiver com um problema, ou sempre que alguém me trouxer um problema, eu vou ver com 2 alternativas de solução daquele problema. Não focar no problema, mas focar na solução, né? É Exatamente. isso, assim que se resolve. Um conselho. Eu tô aqui? É. Um conselho que você gostaria de ter recebido no início da sua carreira, da sua jornada de vida. Ah, no Tinha início alguém de aqui? vida, Tinha alguém falando assim, vai por aqui, vai por ali, ou você não, seguiu o seu caminho? eu segui meu caminho, mas eu acredito que se eu tivesse recebido algum conselho, era não tenha medo. Isso mesmo. Você vai E ter é que... bíblico isso, né, Camila? Sim. não tenha temas, medo. não E você tem que pegar, porque assim, o comércio exterior ele te coloca em situações que são complicadas, porque, por exemplo, às vezes você está lidando com uma pessoa que tem uma outra cultura totalmente Desafiador. diferente que a sua. Então você tem que ter um jogo de cintura, saber falar, como se expressar para a pessoa e colocar para a pessoa de uma maneira que não seja ofensiva para ela, entendeu? Porque ali está uma negociação que um deslize pode pegar e Acabar com toda a acabar com negociação. todo o negócio, com toda a negociação. Então, o meu segredo, quer entrar no comércio exterior, você tem que ser destemido. Não Isso tem mesmo. que ter medo. Mas a palavra é essa de empreendedor, né? Seja destemido, acredito em Sim. você, porque empreender não é fácil mesmo. Poxa, não é mesmo? O que significa Hair Brasil para você? Eu acho que um sonho que virou realidade. Um sonho que... Porque as coisas vão acontecendo na minha vida automaticamente, entendeu? E a Hair Brasil veio mais de uma necessidade das implantistas do que minha.
Porque eu já estava contente com a EMA, que era a Uhum. minha empresa de comércio exterior. Então, eu falei assim, eu já tenho a EMA, já tá fazendo as minhas exportações e importações, eu estou tranquilo. Mas eu vi nelas a necessidade, uma carência, uma lacuna, um buraco a ser preenchido e que ninguém estava preenchendo, porque ninguém olha as implantistas como elas deveriam ser olhadas, entendeu? E assim, olha, é mais uma autônoma, é mais uma cabeleireira, é mais. Não, não é mais uma cabeleireira. Às vezes é aquele cabelo que ela faz que é que está levando sustento para a família dela, entendeu? Às vezes tem implantistas que trabalham, o marido fica cuidando dos filhos enquanto ela vai externo para poder fazer o cabelo. E não é coisa rápida, não. Um cabelo Demora humano horas, né? demora horas. Demora, Nossa, dependendo se Trabalhando. vai fazer cabeça inteira, Batendo demora aqui. 6, 8 horas. olha isso. E o que elas cobram, eu acho que ainda é muito barato, mas elas têm que cobrar barato por causa que o cabelo é caro. Então aí eu tô tentando ver se eu Tem que ter um equilíbrio aí, né? tem que ter um equilíbrio. Então eu tô Porque a mão de tentando obra, ver. porque ficar 3 a 4 horas, ficar trançando lá o cabelo, olha. Nossa. Eu já fui cabeleireira, tá, gente? Eu tive um salão junto com a minha mãe. E eu sei que é difícil manter um salão assim. Elas usam um famoso nó italiano, né? Que fala, né? Ela Ah, não aperta, não. então elas usam um pouco do seu cabelo Pra para poder fazer. amarrar com o cabelo. Quando eu vou na praia, tem aquelas angolanas, né? Que fazem aqueles tererê. Eu faço, tá? Tô na praia. E dói, às vezes, quando ela puxa muito, dá uma. Quando você fica dias assim, fica até meio que dolorido, sabe? Mas é legal. Na praia pode, né? Né, Camila? É isso aí. Nossa, adorei o bate-papo com você, Magno. Tá Um vendo? assunto Você, muito na interessante. hora- Gostei muito, de verdade. Você que gosta de comércio exterior, então não deixou nem a Camila falar Não, mas é direito, bom, né? por isso isso. é bom. Você pegar os podcasts anteriores, só tá eu falando mais que a Nath. Mas foi uma honra recebê-lo, conhecer um pouco da sua história, entender também esse mercado aí que tem tanto pra gente expandir, né? E conhecer, principalmente agora saber como que é os cuidados dos cabelos, né? Que eu acho que talvez é uma curiosidade de algumas pessoas. Mas foi uma honra recebê-lo aqui. Obrigado Gostei vocês pelo muito. convite. Estamos às ordens. Volte sempre, viu, Magno? Você vai ser Sempre muito que bem-vindo. for convidado, eu vou estar aqui, com Tem bastante certeza. conversa. E agora eu vou falar dos nossos patrocinadores. Garota propaganda, Camila. Antes de finalizar, eu quero falar desse espaço aqui, o podcast, que é gravado na PlayCynic Marketing Digital, uma empresa especializada em fortalecer a presença digital de empresas ou empreendedores. Além de edição de vídeos, eles também trabalham com o estúdio completo para podcast com a estrutura de áudio, vídeo de tão bom, né? Te dão todo o suporte que você precisa para você criar sua presença digital. Então, sigam eles nas redes sociais. O Rafa está aqui, a gente sempre vai mencionar ele. Porque se hoje nós estamos aqui, é porque o Rafa, né? É o que está ali do lado, cuidando de tudo. Exatamente. E para falar dessa maravilhosa, né? Que eu amo falar da Nath, falar da empresa dela, a Global Service. O foco deles é oferecer terceirização de serviços para condomínios e empresas, com atuação tanto de limpeza, portaria, manutenção, controle e acesso à vigilância. Ela também tem a parte do marketing e a área administrativa. A proposta é garantir mais segurança, organização e praticidade para os clientes no dia a dia. Nath também ela é mentora de líderes e empresários. E você que quer transformar os seus negócios e alcançar resultados mais consistentes, com uma abordagem estratégica e prática, ela ajuda seus mentores a destravar o faturamento, desenvolver uma liderança mais forte, organizar processos e tomar decisões com clareza e principalmente segurança. Seu trabalho é voltado para quem busca crescer, formar a estrutura sustentável e com maior previsibilidade dos resultados. E falando um pouquinho sobre mim, para que vocês também possam conhecer, eu sou especialista em assessoria empresarial e assessoria de imprensa. Além disso, eu também sou mentora, né, para empresários, profissionais e empresas que desejam transformar o seu potencial em crescimento, reconhecimento e principalmente em resultados. Acredito muito nas pessoas, nos seus negócios, né? Nós temos grandes ideias, então a gente precisa lapidar um pouco mais conhecimento, a capacidade para você crescer, mas enfrenta dificuldades e às vezes você está com uma dificuldade na sua empresa, então eu estou ali para te ajudar a organizar, né? Através dos seus objetivos, a comunicar o seu valor e construir uma presença estratégica no mercado. E nesse processo,
o que eu vou atuar? Falando um pouquinho para vocês conhecerem. Por meio de planejamento, gestão, posicionamento, comunicação, estratégia e fortalecimento de reputação. Eu também vou ajudar você, cliente, a estruturar suas ideias, identificar as oportunidades e desenvolver estratégias alinhadas aos seus objetivos. Então, se você está procurando uma assessora, entre em contato. Vai ser uma honra trabalharmos juntos e lapidar ainda mais o seu potencial e o seu valor. É isso É aí. isso aí, Camila. Muito bem. Foi um prazer e Obrigado até o você. próximo episódio. Tchau! Tchau.